Olá, no Mahalila Conta Tudo de hoje, eu vou falar de uma situação que é muito comum acontecer com muitas pessoas. Esta sensação de que você não está adequado na vida ou no seu espaço na sua vida. Muitas pessoas carregam esta insatisfação. É como se elas não encontrassem o seu lugar no mundo e vivem uma vida com insatisfação, como se tivesse uma sensação de ser uma ovelha negra, ou o contrário, de ser diferente demais desse lugar, desse planeta. Então, é muito comum, eu ouço muito isso, principalmente em pessoas que têm um trabalho espiritual, que elas são pessoas que têm um trabalho de autoconhecimento, que se interessam pelas questões do mundo, dos outros, que têm uma empatia e que elas são tomadas por um sentimento de que a Terra é muito densa, é muito pesada, eu não me adapto nesse lugar, eu vim por engano, esse lugar não é o meu lugar. Então, talvez você já tenha ouvido isso, ou talvez você já tenha sentido um pouco dessa sensação de estranhamento em relação à vida, em relação à vivência espiritual, à vida material, à vida que você vive, que a gente tem que viver todo dia. Então, esse jogo, nesse Mahalila Conta Tudo, eu vou contar a história dessa pessoa, que ela é uma cheia de habilidades, com aspectos terapêuticos muito bons, tá? Uma terapeuta, inclusive. E ela com essa dor de se sentir que esse planeta não é meu, eu vim aqui por errado. Eu parei aqui sem entender por quê, não sei o que está aqui, as pessoas não têm empatia, eu não consigo relacionar, eu relaciono a partir de um outro ponto, eu sou muito boa, eu não tenho maldade, então as pessoas são muito maldosas, são muito trapaceiras, e ali ela começa a relacionar de fato desse lugar com a vida, sem, é, sem lidar com a realidade de algumas pessoas, de fato, e em vez de olhar para essa dificuldade de lidar com a realidade, ela continua nesse lugar como se fosse um valor, esse tipo de ignorância, esse tipo de inocência infantil, de não se posicionar adequadamente, por exemplo. Então, no caso dessa pessoa, ela começa a percorrer uma Mahalila caindo em casas que ela não esperava cair, pelo nível que ela tinha de percepção de si em relação é, ao seu próprio estágio evolutivo, digamos assim, e ela é uma pessoa muito evoluída realmente. Mas, como todos nós precisamos olhar não apenas para a nossa divindade, mas também para a nossa humanidade. E é na nossa humanidade que nós temos essas falhas, porque na nossa divindade nós não temos falhas. Nós temos esse Espírito Divino que habita dentro de nós, que está encarnado e que a nossa tarefa é justamente lidar com a materialidade. Senão a gente não teria encarnado, não estaria nessa condição de encarnação, de dimensão. Se a gente fosse apenas um espírito, nós estaríamos no outro tipo de lugar, né? Não seria aqui onde nós estamos encarnados. Aqui, nessa situação, nós estamos com experiência. Eu não gosto nem de falar de estágios, eu gosto de falar de situação. Então, quando o espírito ele vem e se coloca materializado, então nós temos aqui desafios. Então, nós não somos a matéria, somos em essência, nós somos o espírito, mas esse espírito quis estar aqui experimentando a existência por alguma razão. Então, nós precisamos aprender, e o Mahalila mostra isso muito claramente nesse jogo, aprender a lidar com a nossa materialidade, com essa sensação. Primeira, o que aparece ali no jogo dela, essa sensação de comparação, que é a serpente da inveja, que é uma serpente que vai mostrar pra gente que a gente está se comparando. Comparando como?
Comparando com o quê? E é essa a grande pergunta. Comparando com o quê? Eu estou comparando eu com outra pessoa? Eu estou me comparando uma situação com outra situação? Eu estou trazendo uma situação que eu só vou viver se ela for ideal? Então, o jogo começa a te fazer essas perguntas e nos colocar nesta realidade. Qual é a realidade que você vai lidar? É essa que você está aqui. Então, no jogo dela, ela começou a perceber, a partir das casas que caíram lá, o quanto ela tinha uma idealização e queria apenas lidar com essa idealização do mundo. Então, eu queria um mundo ideal, eu quero um mundo onde as pessoas tenham o mesmo nível de empatia que eu tenho, onde as pessoas não tenham, não use tantos artifícios nas relações, né? Que as pessoas sejam mais empáticas, que sejam mais bondosas até. Mas o que ela não estava percebendo, e ela percebeu nesse jogo, é a dificuldade que ela tinha de se posicionar. Então, essa dificuldade que ela tinha de se posicionar, que ela entendia como empatia e ela tinha uma expectativa que o outro tivesse empatia igual, ela tem uma empatia de fato, mas ela não se posicionava, esperando que o outro agisse de uma determinada maneira. Então, ali, qual que é a tarefa existencial dela? A tarefa existencial é de se aprender a se posicionar, não é permanecer neste padrão inocente, porém infantil, de que eu não preciso ter uma relação adulta com aquela pessoa, de não me posicionar como um adulto com uma pessoa que está te trapaceando, por exemplo. Então, a expectativa dela era que a pessoa não trapaceasse, mas o que a vida colocava para ela, que aprenda a falar não, aprenda a se posicionar. Então, ela começa a perceber através do jogo que a história dela foi sempre de não posicionamento adequado e que a história da família dela também era uma história onde as pessoas passavam aos outros para trás, passavam a família dela para trás, por uma dificuldade, por um medo de posicionar-se. Então, que a mãe dela tinha sido passada para trás várias vezes, que o pai também tinha sido passado para trás várias vezes, porque não tinha coragem de falar não, de se posicionar. E o mesmo acontecia com ela. Então, ali a gente começa a observar, através do jogo, coisas que muitas vezes, numa terapia, por exemplo, não são percebidas, porque a pessoa, tem ali seus argumentos, ela traz de uma determinada maneira que o jogo mostra muito claro. Então, o jogo instiga a pessoa a observar. No caso dela, ela ficou muito intrigada, muitíssimo intrigada, de cair em determinadas serpentes que ela não percebia que ela tinha aqueles padrões. Então, ali que é a grande vantagem no jogo, é porque ele é muito preciso. Ele é muito preciso em mostrar determinados padrões que são meio ocultos da pessoa. A pessoa não consegue, não, mas eu tenho essa serpente. É tipo assim, nossa, eu tenho esse defeito. Então, não é para olhar desta maneira e também colocar-se como se você tivesse a obrigação de estar no outro estágio ou não. Nós somos humanos e estamos nos trabalhando. E tinha, de fato, uma intenção de trabalho nela. Ela não é uma pessoa que não tinha intenção de trabalho, só que ela não percebia que o ponto que ela precisava trabalhar e desenvolver era outro, não era o que ela estava pensando. Então, nesse caso, ela reforçava o padrão de ser boa, entre aspas, ou seja, que na verdade ocultava uma dimensão problemática que era o não posicionamento. Então, ela confundia o ser bom, o ser empático, com não se posicionar. Então, e isso gerava padrões de repetição na vida dela, não só da dela, como da família dela, como um todo, e ela não conseguia perceber. Então, o jogo trouxe isso muito claramente, e foi um impacto muito grande na percepção desta pessoa, observar isso, observar, e o jogo ele é muito preciso, é impressionante como ele é preciso, como ele fala, olhe para isso, você não está vendo isso nessa sua dinâmica.
Então, esse jogo foi incrível, ele possibilitou um grande salto para essa pessoa de percepção de si, da maneira como ela relacionava, como ela lidava com as questões. Foi um grande salto e mexeu profundamente com essa pessoa, mas foi um grande salto. É isso que o Mahalila traz de maravilha. Ele traz essa possibilidade de você ver aqueles ocultos, aquelas situações onde a gente não percebe ainda. Mahalila conta tudo.